O Internacional anunciou a contratação do lateral direito Everton, de 23 anos, que estava no Vasco da Gama. E no anúncio tem uma novidade em relação ao contrato do jogador. Ele vai até o final do ano que vem e o Inter já garante um grupo de laterais para a próxima temporada. A história de como o Everton veio parar no Internacional envolve uma lista promovida pelo Capa e entregue, discutida com o Mano Menezes. Os outros dois laterais que estavam nessa lista eu vou citar aqui, mas eles foram preteridos pelo treinador e também pela direção, que acabou optando por o Everton. Detalhes da nova contratação colorada agora aqui no A Dupla. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, te inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional. Aqui no A Dupla, nesse vídeo eu vou falar sobre o Everton, lateral direito de 23 anos de idade, que estava jogando no Vasco da Gama. Ele pertence ao Red Bull Bragantino e veio para o Internacional por empréstimo. Só que o Inter anunciou, na manhã deste sábado, a contratação do jogador com uma novidade. A gente trazia a ideia do Everton sendo emprestado até o fim do ano, até porque era até o fim do ano o contrato dele com o Vasco da Gama. É um repasse de empréstimo do Vasco com o Internacional. Mas o Inter avançou também nas conversas com o Red Bull Bragantino, que detém o passe do jogador. E com isso, viabilizou a vinda do Everton até o final de 2023. O Inter terá o jogador por empréstimo até o final do ano que vem, então vai ter um bom período de o Everton por aqui. O Bustos já tem contrato longo também com o Internacional. A ideia é, já pensando no ano que vem, ter esses dois como os laterais do Internacional. A história de como o Everton veio parar no Internacional, eu tive acesso ao longo do dia da sexta-feira, tá? E eu trago alguns detalhes para vocês aqui. O Mano havia conversado conosco no treino no CT Parque Gigante e admitindo que ele indicou o Everton, porque ele trabalhou com o Everton no Cruzeiro, ele é da base do Cruzeiro, né? O Everton, e que o Mano foi inclusive quem subiu o jogador da base pro profissional. Mas eu tive alguns detalhes de bastidores sobre como essa escolha do Mano ela aconteceu, tá? O Inter procurando um lateral direito após a saída do Heitor, na verdade já sabia que o Heitor ia sair e essa busca foi feita alguns meses atrás, colocou na mesa do Mano Menezes e na mesa, obviamente, dos dirigentes do Internacional, e esse levantamento ele é feito pelo Capa, tá? A direção e a comissão técnica dizem, olha, a gente precisa de um lateral direito com essas e essas características. Quem é que vocês indicam? E aí os caras têm relatórios e mapeamento de vários jogadores, centenas de jogadores do mercado, e o Capa chegou a 3 nomes, com viabilidade financeira para o Inter trazer, viabilidade contratual para o Inter trazer, tá? Jogadores que estavam em fim de contrato, que estavam querendo sair dos seus clubes, ou que não estavam sendo aproveitados e seria viabilizado um empréstimo, tá? E o Capa chegou a 3 nomes. E eu vou citar aqui agora os 3 nomes. Um deles é o Everton, lateral direito do Vasco da Gama, que acabou vindo, né? O segundo é um colombiano, Elibelton Palacios, que atualmente joga no Elche, da Espanha. Ele tem 29 anos de idade, tá? Foi formado nas categorias de base do Deportivo Cali, onde ele fez boa parte do início da sua carreira. Ele teve uma temporada por empréstimo no La Equidad, voltou para o Deportivo Cali e aí foi vendido para o Clube Bruges, da Bélgica. Jogou 2 temporadas por lá e veio para o Atlético Nacional da Colômbia. Jogou mais 2 temporadas no Atlético Nacional de Medellín e foi para o Elche, da Espanha. Ele tá de saída do Elche, ele quer sair do Elche, o Elche quer liberar também um jogador, o Inter monitorou esse atleta, tinha viabilidade para trazer esse jogador até em definitivo, tá? E isso foi, e o nome dele, portanto, por essa viabilidade, pelas características de jogo desse atleta que estavam dentro do que o Internacional procurava, ele foi colocado na lista. Um segundo nome, ou um terceiro nome, porque o primeiro foi o Everton, é o Thales. Thales, que é gaúcho, pelotense, mas que fez a sua base no Paulista de Jundiaí. Ele tem 28 anos de idade e ele estava no Arouca, de Portugal. E agora há pouco foi transferido para o Avaí. O Avaí contratou esse jogador. Ele tem 28 anos de idade, ele surgiu na base do Paulista de Jundiaí
e aí depois foi para o Juventude. E do Juventude ele foi vendido para o futebol português, foi vendido para o Braga. Jogou alguns anos no Braga, do Braga ele foi para o Arouca de Portugal, jogou alguns anos no Arouca de Portugal e agora decidiu retornar para o futebol brasileiro. O Inter colocou ele na lista, mas ele acabou indo para o Avaí, até pela preferência do Internacional em contratar o Everton. Com esses três nomes, o Everton, Elivelton Palacios e Tales, eles foram discutidos por um comitê dos dirigentes do Internacional, o gerente de mercado, David Bandeira, o William Thomas, o Paulo Autuori, o presidente Alessandro Barcelos, não tem vice de futebol, e pelo Mano Menezes, pelo Julinho Camargo, que é um cara que participa muito também do dia a dia do bastidor no CT Parque Gigante. E o Mano deu um voto muito preponderante pelo Everton, porque ele disse, esse aqui eu conheço, e vai render. Porque a gente quer, ele vai servir, ele vai render. E mais, ele é o mais jovem dos três. O Tales tem 28, o Elivelton Palacios tem 29 e o Everton tem 23. Por esse escopo, o Mano pedindo o jogador e escolhendo entre esses três, pelo fato dele ser o mais jovem, e é uma negociação também viável, o Inter acabou optando pelo Everton, que foi anunciado na manhã deste sábado. Já está em Porto Alegre, já está no bid. Eu falei no Diário do Inter KTO de ontem que ele havia sido anunciado, na verdade, pelo bid, e agora ele está à disposição para ser esse reserva do Bustos. O Mano falou também, jogador muito bom ofensivamente, tem seus problemas defensivos, mas isso aí a gente corrige. É mais fácil ensinar alguém a marcar do que ensinar alguém a jogar. O Mano deu aval para essa contratação. Deixa teu like, te inscreve, ativa as notificações que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo!